convidar vocês a se unirem comigo numa oração. Quem sentir a vontade para fechar os olhos, respirar fundo, colocar, se quiserem, os 2 pés no chão, para acomodar um pouquinho melhor as costas e respirar de forma um pouco mais profunda, só por esses primeiros minutos, para que a gente faça esse exercício de interiorização, de olhar para dentro, de deixar o coração falar. Senhor, aqui estamos porque queremos nos melhorar. O Senhor conhece cada coração. Nos ajude, Senhor, a caminharmos com as Tuas mãos. Nos ajude, Senhor, a nos levantarmos das nossas quedas. Nos dê força e esperança e, sobretudo, que possamos ficar com o coração aberto para as reflexões que vamos juntos fazer aqui. Que assim seja. Nosso tema de hoje é: de onde viemos, para onde vamos? Ou seja, o que nós estamos fazendo aqui? Essa pergunta, de onde viemos, para onde estamos indo, são 2 perguntas, né? São perguntas tão básicas, que estão sempre no início, né, de qualquer grupo cultural, de qualquer civilização, de qualquer sociedade, bem como individualmente as crianças também se fazem essa pergunta. Tem uma musiquinha bonitinha de uma banda para criança que não é espírita, que se chama Palavra Cantada, e essa, eu vou só ler uns trechinhos. Essa música se chama Sol, Lua, Estrela, e começa assim, ó: quando a lua chega, de onde mesmo que ela vem? Quando a gente nasce, já começa a perguntar: quem sou? Quem é? Onde é que estou? Mas quando amanhece, quem é que acorda o sol? Quando a gente acorda, já começa a imaginar: para onde é que eu vou? Qual é? No que é que isso vai dar? Então, são perguntas, é muito bonitinho porque são cantadas, essa música é cantada por crianças. Essas perguntas que as crianças fazem, né, e que nem sempre a gente consegue escutar, mas elas estão se perguntando: o que eu estou fazendo aqui? Para que tudo isso? De onde é que eu vim? Nós, enquanto espíritas, sabemos que essa resposta não pode ser dada inteiramente, porque nós temos aquilo que é chamado no espiritismo de a bênção do esquecimento. Ou seja, eu não lembro nos detalhes da minha vida passada, ou como a gente aprende aqui no espiritismo, da minha vida lá no mundo espiritual, também chamada de erraticidade, ou seja, onde é que a gente fica, né, no plano espiritual antes de encarnar. A gente não lembra em detalhes, porque se a gente lembrasse, ia ficar muito difícil ficar no presente. É como uma noite de sonho, né? Algumas pessoas não têm lembrança, outras têm alguma lembrança, mas essa lembrança que se tem, na maior parte das vezes, é uma lembrança um pouco fragmentada, e é melhor que seja assim. Porque se eu lembrasse tudo que eu vivo no plano espiritual, ia ser difícil de manhã conseguir viver o meu dia. Porque é muita informação, imagina. 6, 7, 8 horas vivendo um monte de coisa. Coisas boas, coisas ruins, complexas, confusas. Então, aos poucos, né? Vamos imaginar aqui, daqui uns 3 séculos, né, quando estivermos um outro tipo de planeta, é bem provável que a gente tenha mais possibilidade de lembrar do que a gente vive enquanto dorme. Agora é o que a gente pode. Então, responder plenamente de onde eu vim, para onde eu vou, não vai ser possível. Mas o Espiritismo vem nos apontar algumas coisas. O que a gente pode pensar inicialmente, lembrando da nossa influência do judaísmo, né? Porque o Espiritismo é cristão. Nós seguimos sobretudo Jesus. E Jesus escolhe nascer no meio judaico, bem no meio das tradições judaicas, né? Mostrando que elas têm um caráter simbólico, mais do que ritualístico. O judaísmo é cheio de simbolismos que mostram a profundidade da nossa vida. Então, por exemplo, vou citar só um, né? Também não conheço muito e esse me chamou muita atenção. A festa das tendas, que acontece uma vez por ano. No Evangelho, inclusive, tem uma passagem que se fala das tendas. Nessa festa,
é necessário dormir fora de casa. Então, atualmente, o que se faz é muitas vezes até dormir no quintal de casa, numa barraca. Mas é importante dormir fora de casa. Para quê? Para lembrar que essa vida é transitória, para nos ajudar a desapegar. Então, uma vez por ano, é da tradição fazer esse exercício de desapego. Então, a gente que tem o costume de dormir na cama X, no quarto de tal jeito, você vai dormir de um jeito desconfortável, para não ficar se apegando demais. Então, olha que forte que é esse lembrete, e o quanto, de alguma forma, há aí uma resposta, né? De que, olha, eu venho de um lugar e eu vou para outro, que não é esse. Aqui é chão de passagem. Mas isso não quer dizer que aqui é pouco importante, de jeito nenhum. Estar encarnado é uma grande bênção, porque é a partir da encarnação e do esquecimento do passado que eu consigo focar no meu aprendizado. De que forma? Por meio do sofrimento. Normalmente por meio do sofrimento. Pode ser pelo amor também. Quanto mais a gente ama, a partir desses limites da vida que a gente tem, mais a gente expande a consciência e consegue não ficar tão preocupado com as pequenezas materiais. É isso que vai fazendo a gente crescer. Mas, aproveitando as oportunidades. Então, a vida, por mais difícil que ela esteja, por mais difícil que ela seja, ela é a grande oportunidade de crescimento espiritual. Aqui, estar encarnado. Por quê? Quando eu estou desencarnado, eu tenho uma expansão da consciência. Então, é comum as pessoas que perdem alguém, quando recebem uma carta psicografada, às vezes estranham um pouco. Poxa, eu reconheço essa assinatura, eu reconheço esse apelido carinhoso, que só essa pessoa sabia, só ela me chamava desse jeito, mas, nossa, meu pai está falando de um jeito esquisito, ele não falava essas coisas. Não falava, porque quando ele estava aqui, o olhar dele estava focado para algumas coisas, e agora o olhar dele está muito mais ampliado. Então, quando a gente está desencarnado, a gente aprende muita coisa. O que a gente aprende fica no nosso espírito. Então, mesmo que eu não tenha a possibilidade de lembrar do passado, porque isso seria enlouquecedor, eu tenho a possibilidade de intuir o que essas aprendizagens deixaram em mim. Então, eu posso ter a clareza do que é o certo e o errado. A gente está vivendo um mundo hoje de transformação. E é das transformações que elas nos deixem assim um pouco sem chão, sem saber o que é certo e errado. E olha como algumas orientações já estavam lá no judaísmo. Outras culturas, outras civilizações também, tá, gente? Tem muita sabedoria por aí na história da humanidade. Mas estou pegando de exemplo aquilo que chegou para a gente, né? Por meio de Jesus. Então, quando a gente tem lá, nos primeiros capítulos da Gênesis, né, do Antigo Testamento, aquela metáfora do Jardim do Éden, que é o lugar perfeito, tem a árvore ali do conhecimento do bem e do mal. A gente tem uma metáfora para dizer: todo ser humano nasceu já com a certeza dentro de si do que é bom e do que é ruim. Não adianta a gente querer ficar inventando moda. Ah, não, matar uma pessoa pode, 10 que não pode. Não dá. Dentro do nosso coração a gente sabe que não pode matar ninguém, porque Deus nos fez assim, né? O Espiritismo nos explica isso. A consciência está escrita por Deus dentro do Espírito. Poxa, Silvia, mas e aquelas pessoas que parecem que são frias, parece que não têm consciência, estão ainda com seus sentimentos pouco desenvolvidos. Mas isso é uma questão de tempo. Isso é um defeito que o tempo cura. Quanto tempo? Nós não sabemos. O que nós sabemos é o seguinte: tudo o que a gente faz vale a pena, porque fica escrito no Espírito. Tudo o que eu tiver encaminhado de evolução, eu guardo dentro do meu espírito, mesmo que eu tenha Alzheimer, tive demência, poxa, esqueci o nome das pessoas mais próximas. Sim, é o seu corpo que está adoecido, o seu espírito não necessariamente. E é nele que está gravado toda essa história, toda a sua história. Então, quando eu desencarnar, eu retomo isso. Magicamente, assim, no dia seguinte? Não, aí vai depender, né, dos nossos processos de despertamento.
Mas tudo o que eu já fiz de bom para mim, de bom para os outros, são conquistas do Espírito. E nada apaga isso. Então todo o bem vale a pena. E todo o mal vai ser reparado. Essa é a história da evolução. Não existe injustiça. Gente, não faria sentido. Não faria sentido a gente estar aqui com tanto esforço se, de repente, essa pessoa matou um monte de gente, ou fez tanto mal para ela, não se cuidou, não cuidou da própria saúde. Bom, se ela não cuidou da própria saúde, ela fez mal para ela mesma, ela fez com consciência? Porque é isso que vai dar o impacto no perispírito. Não é que tem uma pessoa com o dedo em riste, assim, falando, olha, você fumou um cigarro, então você vai para lá. Não é isso. É assim, eu fumei, eu sabia que estava me fazendo mal? Eu tentei um pouco fumar menos do que eu gostaria, porque aí já tem um esforço que me faz ficar mais consciente. É isso que vai dando um molde para o meu corpo espiritual. Porque tudo que eu estiver vivendo vai estar sendo escrito. E aí todo o mal que eu fizer, em algum momento eu vou ter que reencontrar. Gente, olha como o Espiritismo é libertador. Eu não preciso esconder nada de ninguém. A gente está livre. Livre para ser a gente mesmo. Para ter a tranquilidade de olhar para os nossos limites, admitir eles, é verdade. Eu erro nisso, eu erro naquilo, hoje mesmo eu errei. Mas olha, eu tentei não cair tanto hoje e amanhã eu vou tentar ainda mais. Então a gente continua o esforço porque vale a pena. É claro que vale a pena. A gente está na caminhada. E conforme a gente lê os livros, em que a gente vai ouvindo as histórias, elas vão respondendo as nossas perguntas e nos dando exemplos, né? E o exemplo vai nos arrastando. Você fala, opa, então vale a pena, então dá certo, olha como se amplia. Por isso que o tempo todo a gente aqui na casa fica convidando o máximo de pessoas para participar dos grupos de estudo, porque aí a gente mergulha nas histórias, né? Não fala rapidinho, 10, 15 minutos, a gente mergulha meses em um livro, entendendo o personagem, entendendo o seu caminho, deixando ele entrar na nossa vida. Essa é a transformação que a gente pode fazer por meio da literatura, qualquer literatura, né? E a literatura espírita, ela tem esse objetivo, nos transformar em pessoas melhores, pela esperança e pela força de me melhorar. Essa certeza, não vale a pena, que é também uma forma de esperança, né? Falando um pouquinho de Adão aqui, eu trouxe para vocês no Livro dos Espíritos, que é o primeiro livro espírita, né? O Allan Kardec, que organizou por meio do diálogo com os espíritos, lá em 1857, faz muito tempo, né? Então tem uma questão aqui, que é a questão número 50, em que ele está falando dessas coisas, sobre a origem dos espíritos, o povoamento da terra. Aí ele chega em Adão. Por quê? Por muito tempo, a forma como nós estivemos nas igrejas foi de pensar o Adão como se fosse o primeiro ser humano. E aí, olha só o que eles falam. Então Kardec pergunta assim, a espécie humana começou por um único homem? E eles respondem, não. Aquele a quem chamais de Adão não foi o primeiro nem o único a povoar a terra. Porque conforme a gente vai lendo o texto bíblico, a gente vai percebendo que ele não é coerente. Mas não é porque ele está errado, é porque ele é metafórico, é um simbolismo. É que nem quando a gente vê um filme com criança, e aí tem um cavalo falando. Não tem nada de coerente naquilo, aquilo é metáfora. E é legal pela mensagem, e não pelo formato, porque o cavalo não fala. Entende? E aí ele continua. Kardec pergunta assim, poderíamos saber em que época viveu Adão? Então, o que ele está falando? A gente sabe mais ou menos o que a gente pode entender de ciência a partir da Bíblia. E eles respondem, mais ou menos na época que vocês pensam, cerca de 4.000 anos antes de Cristo. E aqui tem um comentário do Kardec. O homem cuja tradição se conservou sob o nome de Adão, foi dos que sobreviveram em certa região a algum dos grandes cataclismos, ou seja, essas tragédias da natureza, né? Que revolveram em diversas épocas a superfície do globo. Então, de fato, a gente pode pensar que teve alguém que chamou Adão, mas ele foi um dos sobreviventes dessas tragédias naturais. As leis da natureza se opõem a que o progresso da humanidade, comprovado muito tempo antes de Cristo, se tenham realizado em alguns séculos, né? Porque é muito pouco tempo. Como houvera sucedido se o ser humano não existisse na Terra, senão a partir da época de Adão. Agora, aqui tem uma frase que eu queria compartilhar com vocês.
muitas pessoas, com razão, consideram Adão um mito ou uma alegoria que personifica as primeiras idades do mundo. Então é isso, Kardec está falando aqui pra gente, ó, na questão 51. Adão, a gente pode entender como um símbolo. Mas tá bom, símbolo do quê? Símbolo de um jeito de estar na Terra, muito comum naquela época, mas que, se a gente pensar bem, faz sentido até hoje. Então, isso que eu vou chamar de mito, né, nesse sentido, porque é simbólico. Mito de Adão e Eva e a serpente são 3 grandes personagens, né? Na verdade 4, porque tem a figura de Deus. Adão, Eva e a serpente. A serpente, a gente só fala Adão e Eva, eu sempre fico pensando, nossa, por que a gente esquece da serpente? Porque a serpente é central. É ela que muda toda a cena, né? O Adão está lá, recebe orientação, não vai comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Chega a serpente e fala, por que não? Gente, olha que interessante. Por que quem criou essa narrativa escolheu a serpente? O simbolismo está em pensar a serpente como algo que é rasteiro, algo que é baixo. Não é nada contra a espécie, né, das cobras, muito pelo contrário, total respeito a gente tem para qualquer ser vivo. Mas é o sentido simbólico de pensar. Uma ideia mais rasteira é essa que fala assim pra gente, não tem problema não, você fazer a coisa X, tá todo mundo fazendo. Quando vem essa frase na nossa cabeça, porque os outros estão fazendo, você acha errado, mas os outros estão fazendo, você está com vontade de fazer, você fala, não deve ter problema. Com certeza tem aí a sua consciência já te gritando, de que, olha, você não vai ficar em paz. Qual que é o problema? O problema é um julgador, um Deus que fica ali. Não é isso. A gente aprende aqui com o Espiritismo que Deus é amor. O problema é que eu me afasto de Deus todas as vezes que eu faço uma coisa que eu mesma acho que não está certo. O problema sou eu comigo, eu começo a ficar mal. Nunca antes a gente teve tanto problema de saúde mental. Não é, gente? Dos últimos 30 anos para cá, se agravou muito. Mas, ao mesmo tempo, os nossos valores, enquanto sociedade, está muito solto. A gente já não sabe mais o que é certo e o que é errado, o que a gente acha, o que a gente não acha. Porque a gente se perde na ideia dos outros. Mas dentro da gente tem a consciência. É aquela voz que fala, olha, o melhor para você fazer é tal coisa. É amar, é perdoar, é fazer o bem, é se disponibilizar para não perder essa oportunidade. Perder a oportunidade, tem problema, daqui a pouco vem outra. A vida é assim, dinâmica e feita de possibilidades de ajuda mútua. Nós precisamos uns dos outros. Então, para a gente pensar de onde que a gente veio e para onde que a gente vai, a gente pode pensar também no quanto o ser humano é um ser de conexão. Pensando nas espécies vivas, a maioria dos seres vivos não precisam de muito tempo no colo. Já o ser humano, quantos anos de colo a gente precisa? Até muito para frente a gente precisa de colo, a gente precisa de abraço, a gente precisa de aconchego, a gente precisa uns dos outros. E conforme passa a vida, a gente chega na velhice, a gente precisa de colo de novo. Nós somos feitos de ações uns para com os outros. Então, quanto mais eu entrar nessa vibe, quanto mais eu entrar nessa onda de, opa, quem que eu posso ajudar? Mais eu fico conectada comigo mesma. Mais eu fico conectada com Deus. Quando eu fico pensando muito, não, o que os outros vão pensar? Não, mas e se? Eu tinha uma pessoa que me contou o seguinte, ela estava passando na praça, viu criança e adolescente, assim, devia ter 10 ou 12 anos, pareciam ser irmãos, eles começaram a brigar, de um bater no outro. Eu não vi, foi um relato, né? Eu falei, mas e aí, você não fez nada? Não fiz, porque vai que vem e arrisca meu carro. Eu falei, poxa, a gente vai ficar assim, com medo? Porque eu estou com medo, eu não ajudo duas pessoas que podem, assim, quando a gente vê uma briga física, gente, qualquer tragédia pode acontecer a qualquer momento. Pequenos empurrões, bateu a cabeça num lugar mais perigoso, pode ser fatal. Então, a briga física já é um sinal de que alguém precisa intervir. Porque se tem duas pessoas ali que estão fora, né, fora de si, alguém com razão tem que intervir. Como que vai ser, né? Não
tem uma receita. Mas uma coisa é certa, se está passando ali na minha frente, é um convite para mim. É uma oportunidade para mim. Tem uma frase do André Luiz que é bonita, ele fala assim: todo mundo tem a farmácia, todos somos parte integrante da farmácia do próximo. Ou seja, nós sempre estamos em condição de ajudar alguém. Sempre. Tem remédio tudo que é tipo, dentro do nosso coração. Ai, Silvia, mas eu não sei o que falar. Às vezes, porque eu sou psicóloga, às vezes as pessoas falam, mas eu não sou psicóloga igual você, então eu não sei o que falar. Mas não precisa ser psicóloga, precisa só ouvir o coração, o bom senso. A gente vai saber como ajudar. É da natureza humana querer ajudar uns aos outros, né? Vou compartilhar com vocês uma cena. Uma vez eu estava conversando com uma amiga, desabafando. O filhinho dela, bem pequenininho, ele tinha 1 ano e meio mais ou menos, ele já andava. Ele estava por perto e eu estava desabafando, comecei a chorar. Eu sou chorona mesmo, né? Comecei a chorar. Gente, essa criança parou, tudo que ela estava fazendo, veio até mim, nunca me deu muita bola e me abraçou. Eu aprendi muito com essa cena. Olha, as crianças já têm um instinto natural de se incomodar com o choro de alguém, de se incomodar com a tristeza do outro. É uma empatia que vem de dentro da gente. Ninguém ensinou. É dele. Está nele, porque está em nós. É igual uma pessoa extraordinária, um espírito de luz, uma pessoa normal, hoje já adolescente, nem é adolescente, mas jovem, normal, pessoa normal. Mas simplesmente está ali com o seu coração aberto, porque a encarnação é isso. Nós viemos para cá com a bênção do esquecimento e o coração aberto para o amor. Então a infância, a adolescência, a juventude é um momento muito rico da gente aprender a potencializar esse amor. Poxa, não deu, não tem problema, a vida está sempre se renovando e o convite está sempre aí, né? A gente sempre pode recomeçar e caminhar nesse sentido. Vou compartilhar com vocês mais um pouquinho aqui das questões do Livro dos Espíritos. Na questão 55, o Kardec pergunta assim: são habitados todos os globos que se movem no espaço? Então, esse item é chamado de pluralidade dos mundos. Tem vida em outros lugares? Olha, gente, pergunta interessante. É só aqui na Terra? E a resposta é sim. E aí eles dão várias explicações, né? E aí depois o Kardec fala assim: acreditar que só haja no planeta que habitamos, acreditar que haja só vida aqui no planeta que habitamos, foi duvidar da sabedoria de Deus, que não faz nada de inútil. Então não tem um planetinha, não tem um cometa, não tem uma estrela, não tem nada de inútil. Aliás, não tem nenhum ser vivo inútil, nada é inútil. Até o pernilongo, até o pernilongo. Tem uma utilidade, né? A gente vê a ciência já mostrando algumas atividades, inclusive possibilidades de curar doença. Tem, incomoda, a gente incomoda, claro, né? Não é fácil estar encarnado, mas tudo tem um porquê na sabedoria divina. Nós não estamos abandonados, nós estamos o tempo todo cuidados. Só que tem uma questão: Deus cuida do nosso livre-arbítrio. Então não tem uma força maior. Deus não vai aparecer aqui e falar: Silvia, faça isso, faça aquilo. Ele vai me dando sinais, vai me mostrando o caminho, mas contando com o meu livre-arbítrio, para que eu cresça sozinho. Imagina quem tem filho em idade escolar, se você quiser essa tarefa para o seu filho todo dia. Ah, filhinho, pode deixar, mamãe vai fazer a tarefa para você. O que vai acontecer lá na hora da prova? Se você não estiver lá junto, ele não vai saber. Entendem? É nesse sentido que Deus nos permite usar do livre-arbítrio para que nós mesmos possamos aprender. Porque olha que curioso que a doutrina espírita nos ensina. Nós vamos evoluindo espiritualmente e somos co-criadores. Ou seja, nós vamos criando coisas, criando vida, criando tudo. Conforme a gente chega realmente, né, num grande plano de evolução, que é o de espírito puro, a maior categoria de evolução, segundo aqui o Livro dos Espíritos, a gente se torna co-criador de planetas. E é isso que Jesus é. Jesus é um espírito puro. Ele não é Deus? Não, Deus não. Porque Deus não é uma pessoa. Não é isso. Deus é uma inteligência. Jesus é um espírito puro, co-criador. Ele fez este planeta. Como? Seguindo a lei divina. De que jeito? É porque ele já era o espírito puro quando a Terra começou a ser criada, nem sei quanto tempo atrás.
Isso, olha só, cada um de nós vai se tornar também um espírito puro. Então, toda a dor que a gente está passando, todo o sofrimento, toda a angústia, toda a dificuldade, todos os problemas, tem um motivo, porque faz parte desse processo. Que a gente consegue pensar o seguinte: o caminho do bem, ele é mais rápido, o caminho do mal é mais demorado. Por quê? Cada vez que eu faço mal, eu coloco ali na minha agenda bem que eu tenho que fazer para reparar. Porque Deus é misericórdia. Então, aquela história de céu e inferno eterno, que nós nos acostumamos a acreditar, porque vivemos isso, né, muitas vidas, aquilo não faz o menor sentido. Aquilo também era uma metáfora, porque há pessoas que só entendem pelo medo. Quem é muito bruto, quem é muito da matéria, só a hora que fica com medo que começa a escutar alguma coisa. Então precisava sentir um pouquinho de medo. Mas conforme a gente compreende, a gente percebe que sim, o céu e o inferno, tal como a gente tinha pensado, não tem nada a ver com a realidade. O céu é movimento e o inferno é momento. Ele é um momento de passagem para que a gente consiga subir para outros lugares no plano espiritual. Uma frase belíssima que está aí nos livros do André Luiz é: a maior alegria dos céus é esvaziar os infernos. Ou seja, o plano espiritual amigo, né, os trabalhadores do bem, eles estão o tempo todo indo para lugares pesados, ajudar, auxiliar, resgatar. Conforme vem, eles se alegram. E o mesmo conosco. Sempre que a gente cai, os espíritos amigos estão perto, tentando nos ajudar. Sempre que a gente se levanta, eles se alegram conosco. Então a gente tem aqui todo um programa de ação. Nós já sabemos o que devemos fazer. Da onde que eu vim? Eu vim do mundo espiritual. Para onde que eu vou? Para o mundo espiritual também. Mas a pergunta é, de que jeito? De que jeito que eu vou voltar para lá? Eu estou fazendo o meu melhor? Porque quem está fazendo o seu melhor, pode ficar tranquilo. Que a gente tem uma outra frase do André Luiz que diz assim, ó: quem faz o que pode, recebe o salário da paz. Então, estou fazendo o meu melhor, eu vou ficando em paz. Poxa, mas eu não estou fazendo o meu melhor ainda, eu sei que eu devia fazer mais coisas, mas eu não consigo. É porque eu estou precisando de ajuda também. A gente ajuda os outros e aceita ajuda. Isso também faz parte da nossa evolução espiritual. Bom, minha gente, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Convido novamente, né, vocês a se reunirem aqui comigo, numa oração, para que a gente possa agora, Senhor, aproveitar desse novo momento. Que as reflexões que nós fizemos juntos aqui possam encontrar um solo fértil no nosso coração, que possa brotar, que nos ajude a colocar essas ideias bonitas em prática, Senhor. Ser conosco. Somos pequenos ainda, mas queremos nos melhorar. Que assim seja.